Todo time possui um defeito e uma qualidade, mas para aqueles que estão disputando títulos, esses fatores possuem uma importância muito maior. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Samuel Rafael e hoje eu vou falar sobre uma qualidade e um defeito de cada contender na NBA. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com alguém que gosta de NBA assim como você. Esse vídeo tem como principal colaborador a Slam Store. Se você quer uma camisa da NBA de qualidade por um preço acessível, é na Slam Store. Eles possuem variedades de jerseys da NBA, além de vender produtos também da NFL, do beisebol e do futebol brasileiro. Corre lá e garante um desconto na sua primeira compra usando o meu cupom SAMU5. Fechou então, bora começar. Como primeiro time, eu vou apontar o Oklahoma City Thunder, e a qualidade que eu coloquei deles é a profundidade defensiva. Simples, né? Não tem outra coisa, não tem uma qualidade maior desse time do que essa defesa. É sensacional. Eles se tornaram, na temporada passada, um dos melhores times da história, por conta de tanta eficiência, de tanta imposição defensiva que eles tiveram dentro de quadra. Eles possuem simplesmente 5 jogadores, um dos 5 melhores da década e se talvez do século defensivos, no caso, né? Eles possuem o Shai Gilgeous-Alexander, que foi top 10 em DPOY essa temporada. Tem o Lu Dort, top 5 DPOY essa temporada. O J-Dub foi All Defensive Second Team essa temporada. O Caruso já tem 2 All Defensive Teams ao longo da carreira. E o Chet, que não tem nenhuma conquista defensiva, mas que sabemos de todo o potencial dele que ele tem de acumular diversos All Defensives e quem sabe até Defensive Players of the Year. Então é um time extremamente profundo, como eu disse, e eles ao longo dos playoffs tiveram talvez o melhor point of attack defender, que na minha opinião é o Cason Wallace. A campanha que o Cason Wallace teve ao longo da pós-temporada foi sensacional, irmão. Era jogo após jogo, limitando o iniciador do adversário. Era impressionante de se ver. Agora, um defeito é a inconsistência do perímetro. Se eles foram bem nos playoffs na defesa, eles foram péssimos nos playoffs do perímetro, chutando pra 3. Irmão, é impressionante. Eles tiveram 32% contra Denver. O Lu Dort, talvez o principal chutador pra 3 deles nessa temporada, ele teve 6 tentativas do perímetro e 41% na temporada regular. Nos playoffs, ele teve as mesmas 6 tentativas, mas caiu para 34%. O Chet, ele teve nos playoffs 4 arremessos para 3, 29% de aproveitamento. O Shai teve 5 arremessos para 3 e 29% de aproveitamento. Não é o tipo de performance que você quer de um time que precisa se impor todo o jogo para ganhar títulos da NBA. Eles conseguiram o feito? Conseguiram, porque teve noites em que eles estavam quentes demais, eles mostravam todo o potencial que eles têm, porque eles conseguem ser sim um bom time do perímetro, assim como eles foram na temporada regular. Por exemplo, eles foram top 7 em aproveitamento na bola tripla e bolas de 3 convertidas na temporada regular. Então, eles conseguem ser esse time, mas a inconsistência não permite que eles sejam elite no ataque, muito por conta que algumas derrotas que eles sofreram foram por conta da falta de imposição que eles tiveram no perímetro. Então, se eles conseguirem estabilizar esse aproveitamento e se manter pelo menos mediano, bom, então aí sim eles vão começar a ser um time ainda melhor ofensivamente. Agora o Denver Nuggets, a qualidade é o sistema off-ball sensacional. Agora eles possuem peças ao redor do Nikola Jokic finalmente. Eles acrescentaram o Bruce Brown, acrescentaram o Jonas Valanciunas, acrescentaram o Cam Johnson. Então, jogadores de qualidade para agregar ainda mais nesse sistema off-ball muito bom ao redor do Jokic. O Jokic se mostrou ser um dos melhores playmakers da história. Ele gosta muito de operar a partir do elbow, do post, onde ele consegue jogar de costas para cestas, mas ainda assim acionar os seus companheiros do perímetro, cortando para cesta. Então, jogadores com esse tipo de arquétipo é essencial ao redor do Luka, ao redor do Jokic. Então, o Cam Johnson, o Jamal Murray é um ótimo cortador para cesta, o Aaron Gordon na dunk post, vindo da zona morta, ele é muito bom nisso. O Bruce Brown, um excelente cortador também. O Cam Johnson, ele é um excelente off-ball shooter ao longo do perímetro. Então, ter esses tipos de peça ao seu redor ajuda demais, tanto no playmaking do Jokic quanto no espaçamento para ele jogar de costas para fazer o que ele consegue fazer de melhor. Um defeito é a defesa de perímetro mediana. Na regular do ano passado, eles tiveram a 9ª pior defesa de perímetro, o 2º time que mais permitia assistências e o 6º time que menos forçava turnovers. Então, são fatores que apenas mostram a falta de qualidade, a falta de talento de jogadores que podem desacelerar o jogo de perímetro do adversário. Você teve Aaron Gordon sendo totalmente eficiente na corrida dos playoffs em 2023? Teve, ele era um excelente jogador em troca
trocas, conseguia segurar a sua defesa do perímetro, mas ele foi decaindo ao longo dos últimos 2 anos. Você tem o Peyton Watson? Tem o Peyton Watson, mas ele não tem minutos o suficiente para evoluir como um jogador, como um point of attack, que eu acho que ele pode ser um dia. O Christian Braun pode se tornar esse cara? Com certeza, mas até agora ele não mostrou flashes que pode se tornar esse cara. Então, você acaba dependendo de jogadores como Cam Johnson, como Bruce Brown, até o Russell Westbrook teve uma porção de responsabilidade temporada passada para ser um point of attack, mas nenhum desses jogadores que eu citei possui um talento prolífico, uma capacidade de ser um point of attack à altura do que esse time é ofensivamente, entendeu? Então, mesmo em 2023 eles tendo ganhado o título sendo uma defesa completamente mediana, ter uma defesa de perímetro em uma conferência onde você está jogando contra o Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, fazer com que esses caras desacelerem, tenham partidas menos eficientes, já ajudaria bastante você chegar numa NBA Finals, correto? Então, se eles forem melhores nesse quesito, aí sim, com certeza, eles vão ter uma chance muito maior. Agora pro Houston Rockets, uma qualidade é a versatilidade ofensiva. Você olha o tanto de peças que eles têm, e a versatilidade, a autenticidade de cada um dos seus jogadores. Você tem o Alperen Sengun com 19 pontos por jogo. O Fred VanVleet e o Amen Thompson, cada um tiveram 14 pontos por jogo. Aí o Jabari e o Tyrese Eason com 12 pontos. Você tem presença no garrafão, tem post-up, tem perímetro, tem catch and shoot, tem infiltração. Você tem diversos tipos de jogadas que agregam para esse sistema ofensivo do Houston Rockets, correto? Eles tiveram, se eu não me engano, o 12º melhor offensive rating na temporada regular. Eles foram o melhor time em pontos de segunda chance. Top 7 em pontos de contra-ataque e pontos dentro do garrafão. Então, são qualidades em que você pode explorar jogo após jogo, ainda mais pensando em um elenco totalmente jovem. E quando você adiciona uma peça como o Kevin Durant, que tem 6 tentativas para bola de 3 e 43% de eficiência, irmão, ajuda demais nessa gravidade. Ajuda demais em jogadas que você pode desenhar ao longo da temporada. Usando o Alperen Sengun como screener ou como roller. Ou você pode usar o Amen Thompson como iniciador. Fred VanVleet no off-ball. Você tem o Tyrese Eason em transição. Você tem o Jabari jogando no post. Irmão, o tanto de possibilidades aqui é impressionante. Ainda mais considerando o talento desses caras. Agora, o defeito interfere diretamente na qualidade, que é a seleção de arremessos deles. Eles tiveram o 8º pior effective field goal na temporada regular, o time com menos cestas que eram assistidas, o 10º time com menos pontos em pick and roll man, ou seja, aquele cara que fazia o screen e cortava pra cesta, ele não pontuava. É o 10º time com menos pontos através dessas jogadas. Mas você olha o arquétipo de jogadores que você tem: Alperen Sengun, Jabari Smith, Tyrese Eason, Steven Adams, agora você acrescenta o Clint Capela também. Então, você precisa enxergar as qualidades dos pontos fortes do seu time. Então, se você tem esse tipo de jogadores, você precisa ser um time muito mais incisivo em ações de pick and roll. Mas aqui é um recorte muito específico. Eu tô falando sobre amplo, geral. Eles foram o 5º pior time em pull-up. Só que você tem Fred VanVleet, agora você tem Kevin Durant. O Jalen Green não era um cara nem um pouco efetivo, então, muito por conta disso que eles não foram bons nesse quesito. Então, tirar esse jogador inefetivo e colocar um jogador muito bom, que é o Kevin Durant, então, muito provavelmente vai ajudar. Mas é questão de evolução também, eu acredito na evolução deles. Mas muito por conta também do Fred VanVleet, ele não é um playmaker excepcional. Então ele não coloca os seus jogadores em posição de pontuação o tempo todo. Então fica mais difícil. Por isso que eles são um dos times que mais criam o próprio arremesso. Então se você melhorar esse playmaking, desenhar jogadas um pouco melhores, você vai ter oportunidades de pontuação muito melhores também. Agora o New York Knicks, a qualidade, eles possuem uma das melhores duplas ofensivas da liga. O Cat, o Towns e o Jalen Brunson combinaram para mais de 50 pontos por jogo ao longo da temporada regular. É uma produção sensacional. Você tem um armador talentoso e um pivô talentoso. Olha essa combinação. É impressionante o que o Jalen Brunson consegue fazer dentro de quadra quando pensamos na forma que ele estica a quadra, correto? Ele consegue ser perigoso na pontuação e consegue ser perigoso na armação. É sensacional. Aí quando você tem o Karl Anthony Towns como backup no garrafão ali, sendo uma segunda opção ofensiva, sendo agressivo dentro da cesta, partindo para a cesta e ao mesmo tempo espaçando a quadra para o próprio Jalen Brunson,
É um encaixe que se mostrou muito efetivo ao longo da temporada no passado, e por isso que eles chegaram na final de conferência. E o defeito é a falta de profundidade defensiva. Você tem Mikal Bridges e OG Anunoby, dois dos melhores alas defensores da liga, dois dos caras que melhor cumprem a função de point of attack defender, correto? Só que aí você olha o banco e tem Delon Wright, Malcolm Brogdon, Landry Shamet, Miles McBride. Fica difícil de pensar, de analisar em minutagens com esses jogadores em que a defesa seja boa. Claro que o New York Knicks é um dos melhores times defensivos da liga, mas me preocupa um pouco, porque como é que você vai desacelerar um jogador como o Tyrese Haliburton? Não é coincidência que eles chegaram nas finais, que eles não conseguiram parar o Indiana Pacers, porque talvez eles não tinham esse jogador para rotacionar, para individual, para revezar com o Mikal Bridges e o OG Anunoby, correto? Então, se eles tivessem essa terceira opção defensiva, seria muito mais fácil. Cleveland Cavaliers, qualidade, coesão no sistema tático. Eu tive essa percepção da qualidade do sistema tático do Cleveland Cavaliers, eu acho que em um mês. Em um mês de basquete deles, quando eu vi eles naquela campanha absurda, começando 15 vitórias e 0 derrotas, eu olhava os jogos e falava, irmão, esse time tem alguma coisa. E aí, quanto mais a temporada ia, mais ela passava, mais eu percebi o quão bonito é o jogo do Cleveland Cavaliers. Pelo menos na minha opinião. Cara, é um time muito coeso, que se encaixa perfeitamente. Cada jogador, cada peça se coloca no seu devido lugar e cumpre a sua devida função. Por exemplo, eles foram top 3 em offensive rating, net rating, effective field goal, true shooting, pontos por jogo, field goal, aproveitamento da bola tripla. Cara, olha esse desempenho ofensivo. E aí quando a gente vai pro lado defensivo também, é sensacional. Tem jogadores como Evan Mobley, Jarrett Allen guardando o garrafão. O backcourt também não é lá essas coisas, mas eles cumpriam a sua função. O Darius Garland e o Donovan Mitchell não eram negativos na defesa, na minha opinião. E aí o Max Strus como point of attack defender. Cara, simplesmente é um teste muito mais ocular, sabe? Você vê cada uma das peças cumprindo a sua devida função. Os jogadores sendo excelentes em movimentações do perímetro, cortando para a cesta, o Spider e o DG armando o jogo e tendo esse peso na pontuação. É simplesmente sensacional. E o Evan Mobley sendo a cereja do bolo, cumprindo um papel muito importante defensivamente e ofensivamente. O defeito, eu citei o nome deles aqui, é o piso baixo da dupla Darius Garland e Spider Mitchell. Eu sinto muito, mas a mistura, a conexão entre esses dois jogadores é boa, não me entenda mal. Mas quando a gente fala sobre piso, sobre potencial, o piso é baixo. Porque os dois simplesmente cumprem a mesma função dentro de quadra. Um não complementa o outro em seu devido jogo. Um agrega por espaçamento, claro, mas não existe uma conexão entre os dois. Que você fale, puta, que dupla sensacional. Não. Eu gosto do desempenho individual de cada um deles e isso colabora com o sucesso coletivo do Cleveland Cavaliers. Mas entre os dois, não acontece isso. E quando a gente leva para situações de decisão de jogo, no quarto, nos 5 minutos finais, eu vejo uma individualização absurda. Eu vejo o Spider de um lado e o Darius Garland com a bola do outro, tentando fazer a sua cesta. Aí ele passa a bola pro Spider e o Spider tenta decidir o jogo. Então, essa falta de claridade entre os papéis que eles têm no time, principalmente falando de fechamento de jogos, eu acho que precisa ser um pouco mais acertado. Entende? Eu acho que essa dupla ainda tem a evoluir. O teto deles ainda não foi alcançado completamente, mas em questão de piso, é baixo ainda. Los Angeles Lakers. Let's go. A qualidade deles é que eles possuem 3 âncoras ofensivas simplesmente sensacionais. Uma das melhores da NBA. Austin Reeves, Luka Doncic, LeBron James. Você ter esses 3 jogadores no seu time, irmão, é óbvio que o seu ataque vai ser acima da média, correto? Porque, por exemplo, LeBron James foi descansar. Você vai ter quem dentro de quadra? Austin Reeves e Luka Doncic. 2 ball handlers sensacionais que podem criar o seu próprio arremesso e ao mesmo tempo armar para o time. Aí o Austin Reeves sai. Quem volta? LeBron James e Luka Doncic. O que eu posso falar sobre LeBron James e Luka Doncic dividindo a quadra em questões ofensivas? Não preciso falar nada, né? 2 dos melhores da história. E aí o Luka sai. Você tem aquela dupla clássica de sempre, ao longo dessa década, Austin Reeves e LeBron James. Caras que já se conhecem há um bom tempo, que conseguem se ajudar em seus devidos jogos. Eu gosto da conexão entre os dois.
e ajudam os outros companheiros também a fazer suas cestas. Então, resumindo, é um trio que não teve o quê? Mais do que 50 jogos temporada passada? Então eles terão 82 jogos aí ao longo da regular pra se conhecer, pra ter o training camp também daqui a alguns dias que vai começar. Então eles têm muito tempo pra alcançar todo o potencial. E a gente fala sobre esses caras que podem mudar o patamar do sistema ofensivo. O Austin Reeves, o LeBron, o Luka. Eles três são playmakers sensacionais e ao mesmo tempo são pontuadores fenomenais. Então se o J.J. Redick quebrar a cabeça aí e criar um sistema em que esses três sejam elites, consigam contribuir a todo o tempo, irmão, vai ser um ataque difícil de parar. Um defeito é o sistema defensivo frágil. Você tem como seus 4 melhores defensores. Vamos lá. Marcus Smart, DeAndre Ayton, Vanderbilt e Jake LaRavia. Cara, quando eu penso sobre um contender, não é o tipo de defesa, não são os nomes defensivos que eu gostaria de ter. Eu citei lá no primeiro time, Lu Dort, Chet Holmgren, J-Dub, não preciso nem continuar, Cason Wallace. Nada contra esses jogadores do Los Angeles Lakers, mas eles não se... menos o Marcus Smart, mas DeAndre Ayton, LaRavia, Vanderbilt, eles não se provaram defensores elite de forma constante. O Marcus Smart ele teve um auge em 2022, sendo defensor do ano, conquista sensacional, mas ao longo dos últimos 3 anos ele decaiu. Então se ele conseguir, talvez, voltar àquele nível, pode ajudar sim os Lakers. Mas mesmo assim, tirando esses 4 jogadores, você tem um backcourt constituído de Luka Doncic e Austin Reeves. É debilitado ofensivamente, defensivamente. O defensor vai conseguir criar vantagens através desses 2 jogadores. LeBron James já não é tudo isso na defesa. Mas, novamente, ele ainda é muito bom defensivamente. Não me entenda mal. Principalmente eu gosto de valorizar isso. Mas ele também já não consegue mudar um sistema, não consegue transformar totalmente um sistema defensivo. Entendeu? Então, esses 4 jogadores terão uma responsabilidade absurda em questão de defesa para transformar esse time em um time competitivo de verdade. Minnesota Timberwolves. Qualidade? Um ataque meia quadra consistente. Na minha opinião, o Minnesota Timberwolves possui um dos melhores ataques de meia quadra da liga, talvez top 5, top 7. Cara, é sensacional o que eles conseguem produzir quando eles atravessam o meio da quadra. Muito por conta do Anthony Edwards, um cara muito paciente ofensivamente, principalmente na temporada passada, ele aprimorou essa paciência. Você tem o Mike Conley liderando as ações ofensivas, e aí tem o Rudy Gobert como principal screener, tem o Jerry McDaniels nas alas, tem o Dante DiVincenzo quando ele vem do banco, Nas Reid. O que esse time consegue produzir com paciência, trocando passes, tendo ações off-ball também, e o Anthony Edwards simplesmente sendo a cereja do bolo, controlando várias ações, simplesmente sensacional a eficiência e a produção que esse time tem na meia quadra. Agora um defeito que também tem ligação direta com a primeira qualidade, é a falta de playmaking. O Mike Conley já não é esse cara. Então, você já é um ataque muito elite, principalmente da bola tripla. Mas quando você tem Mike Conley liderando as ações, eu me preocupo um pouco. Temporada após temporada ele fica mais velho, ele já perde essa qualidade, e eles não têm um backup. Rob Dillingham é a segunda opção de playmaking deles. E, irmão, não é isso que eu quero ver de um time contender. O Dante DiVincenzo pode simular esse papel? Pode, mas pra mim não vai tornar o ataque melhor. Não vai tornar o ataque melhor. Um pouquinho melhor, mas não melhor o suficiente. Entendeu? Então, essa falta de armação prejudica bastante quando o seu principal jogador, o Anthony Edwards, não consegue evoluir como um playmaker. Não consegue se tornar um playmaker elite, assim como o Spider Mitchell por exemplo. Considerando a posição deles. Posição 2, shooting guard. Entendeu? Pra finalizar, o Orlando Magic. Primeira qualidade, sistema defensivo elite. Segundo time que mais força turnovers. Melhor time diminuindo as bolas triplas do adversário. Terceiro melhor defesa de garrafão. O melhor time que diminui os rebotes ofensivos do adversário. Cara, é simplesmente sensacional no que esse time se transformou nos últimos 2 anos. É impressionante, muito por conta das peças que eles têm. Correto? Jonathan Isaac, o próprio Paulo Banchero, um excelente defensor. Você tem o Jalen Suggs, tem o Anthony Black vindo aí, evoluindo nessa última temporada. Então, são peças muito interessantes. E como um coletivo também. Às vezes, eles não têm todo o talento, mas a garra, o sistema que o
o Joey Mosley, se não me engano o nome dele, Mosley, o técnico do Orlando Magic, ele coloca nesse time, cara, é sensacional. Por isso que eles se tornam consistentes ao longo da temporada regular e conseguem ser competitivos nos playoffs, por conta dessa defesa. Por mais que eles não sejam elite no ataque, eu vou comentar sobre isso, pelo menos a defesa deles garante que eles tenham um chão ao longo dos jogos e continuem competitivos. Você consegue estabelecer um sistema muito bom de trocas, você tem defesa no garrafão, defesa de protegendo o aro, né? Tem o Mo Wagner vindo do banco também. Você tem jogadores que se impõem fisicamente, e isso torna o jogo muito mais difícil para o adversário. Eu via vários momentos estressantes para o Boston Celtics, com o Orlando Magic sendo físico. Então eu gosto muito dessa postura dessa identidade que eles estabeleceram nos últimos 2 anos. Agora, o defeito é, como eu disse, o ataque. É um ataque travado e ineficiente, correto? É a segunda pior eficiência em pull-up. É o terceiro time com... É o 13º time em volume de garrafão. E olha as peças que você tem. Assim como eu estava apontando, se eu não me engano, o Houston Rockets, você precisa analisar os tipos de jogadores que você tem e utilizar eles da maneira certa. 13º time em volume dentro do garrafão não é o ideal quando você tem jogadores que conseguem infiltrar, como o Paulo Banchero, o Franz Wagner, correto? Você tem o Wendell Carter Jr., um bom pivô que consegue jogar lá dentro. É o 6º time com mais cestas vinda de off-dribble, que conseguem criar o próprio arremesso, assim como o Houston Rockets. É muito similar. A falta de playmaking, a falta de eficiência no pull-up torna o time muito limitado ofensivamente. E estamos falando sobre a era moderna da NBA, em que você precisa ter chutadores. É o time com menos assistências por jogo. E é o terceiro com menos pontos por jogo. E foi o pior time em bola tripla, sim, na temporada. Eles simplesmente não tinham shooters ao redor de quadra para espaçar, para ajudar os jogadores. Não, eles não tinham. Então isso torna o ataque muito mais difícil. Agora, com Desmond Bane, com uma temporada de evolução do Paulo Banchero, o Jalen Suggs de volta, podendo talvez se tornar aquele shooter que ele foi em 2023, se eu não me engano. Então, você tem esperanças aí que o time se torne melhor ofensivamente, mas por enquanto é um defeito. Enfim, esses são os 8 times que eu gostaria de destacar nesse vídeo. Eles possuem tantas qualidades e tantos defeitos que ficou... Não, desculpa. Eles possuem tantas qualidades e poucos defeitos que ficou um pouco difícil pra mim de analisar, de pensar, porra, o New York Knicks, que defeito que o New York Knicks, que defeito que o Cleveland Cavaliers tem? Mas ao longo, quanto mais eu fui pensando, mais eu fui lembrando do que eu fui vendo temporada passada. Então, a sua presença aqui nesse vídeo é muito importante pra mim, pra continuar postando cada vez mais vídeos. Então, não se esqueça de deixar o like novamente, me siga nas redes sociais, porque a NBA tá muito próxima, cada dia ela fica mais próxima, então eu vou postando cada vez mais coisas pra ajudar vocês, pra trazer bons conteúdos pra vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo e até!